Falei para vocês em vídeo recente que o Lula iria destruir o Donald Trump. Algo que nem mesmo Karl Marx, nos seus sonhos mais ficcionais, poderia imaginar um torneiro mecânico derrotando e destruindo um bilionário americano. Só que as tarifas que Trump impôs ao Brasil por conta das ideias de Lula de criar uma moeda única dos BRICS pegou mal nos Estados Unidos. Porque a maior Câmara de Comércio do mundo está criticando Donald Trump e pedindo que haja uma saída rápida sem que as tarifas de 50% sejam implementadas. Ou seja, a Câmara de Comércio americana está apoiando Lula no embate contra Trump. E se Lula conseguir reverter esse tarifaço, vai ser uma jogada geopolítica, diplomática, política interna genial e definidora para o futuro de 2026. O bolsonarismo está em pânico com toda essa situação. E a direita também. Segundo algumas informações, empresários estão fulos da vida com Bolsonaro por conta dessas tarifas de Trump. Mas os empresários fulos com o Bolsonaro não significa que eles vão votar em Lula. Eles querem a Tarcísio de Freitas. E talvez estejam usando essa situação das tarifas para descartarem Bolsonaro o mais rápido possível. Só que se Lula conseguir essa negociação com Trump, nada tira Lula de 2026 de novo na presidência. E você pode colocar nos comentários. Primeiro ponto, os empresários querem descartar Bolsonaro logo de uma vez? Você concorda que Lula representa melhor o Brasil do que o Bolsonaro no exterior? E se Lula conseguir reverter o tarifaço, quais serão os impactos políticos para ele? Deixa o like no vídeo se você tem gostado da postura de Lula diante de Donald Trump e se inscreva no canal. O Jamil Chad do UOL, que tem muitas informações internacionais, trouxe uma reportagem, uma informação muito interessante. Porque a Anshan Brasil, que é uma Câmara de Comércio brasileira, conseguiu o apoio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que é a maior Câmara de Comércio do mundo todo, porque reúne uma quantidade absurda de empresários, principalmente empresários americanos. E essa Câmara de Comércio dos Estados Unidos está solicitando que o governo brasileiro e o governo americano possam encontrar uma saída diplomática para o tarifaço que Donald Trump impôs de 50%, para que as tarifas não sejam prejudiciais. E o que é interessante é que há um engajamento por parte dos próprios americanos contra Donald Trump. E essa não é a primeira irritação de segmentos do mercado americano contra Trump por conta de tarifas. Porque o que acaba acontecendo? Quando Trump fala que ele vai impor tarifas de 50% a partir do dia 1º de agosto, você cria transformações no mercado futuro de vários produtos, contratos. Como que você vai fazer um negócio agora, sendo que as tarifas vão estar lá na frente? Como que eu precifico? Como que os meus papéis vão valer? Só que o problema é que assim, o Trump ele promete uma coisa e depois ele volta atrás. E isso fica causando muitas distorções e inquietações. Por isso que o Trump foi apelidado de amarelão. Teve a expressão taco, Trump always chicken out. Que isso significa Trump sempre arrega. E isso irritou também o presidente americano, o Donald Trump. Aqui no Brasil, o que Lula está fazendo? Lula recebeu a indústria, recebeu também o agronegócio, e eles solicitaram que Lula e o governo brasileiro peça para que haja um adiamento das tarifas. Porque seria ruim também tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Não pensem que as tarifas não vão afetar os americanos. Vão afetar, já estão afetando. Vão causar aumento de custo de vida, aumento de inflação. Produtos básicos lá nos Estados Unidos dependem do Brasil. Fora o mercado de aeronaves, porque a Embraer exporta muitas peças para os Estados Unidos. Então vai haver impacto. Isso é indubitável. E Lula tem uma grande oportunidade de, caso ele consiga negociar as tarifas com o Donald Trump, reduzindo de 50% para 40%, por exemplo, já é uma vitória. Então o Lula só tende a ganhar com essa situação. É uma situação que para o Lula em termos políticos, não em termos pensando como um estadista, que o Lula pensa, claro, ou para os negócios internos, é uma situação que o Lula só tende a ganhar. Porque o tarifaço não foi responsabilidade dele, foi responsabilidade do Bolsonaro.
E se ele conseguir reduzir de 40% para 39%, já é uma conquista dele. E é por esse motivo que para 60% da população brasileira, segundo pesquisa da Atlas Intel, Lula representa melhor o Brasil no exterior do que Bolsonaro. E 38% acham o contrário, acham que Bolsonaro representa melhor o país do que Lula. Lula tem uma postura de estadista. E isso pesa. É claro que a pesquisa, ela só pergunta quem você acha que representa melhor. Ela não traz uma explicação. Ela não explica o motivo. Olha, por que você acha, Ana, por que na sua opinião Lula representa melhor o país? Por que na sua opinião Bolsonaro representa melhor o país? Não há esse refinamento da pesquisa. O que falta e acaba prejudicando as nossas análises. Mas a gente pode criar hipótese. Uma hipótese é justamente essa. Lula se comporta como estadista e Bolsonaro não. Segundo o Valdo Cruz, agora é interessante, segundo o Valdo Cruz do Globo News, os empresários brasileiros estão muito irritados com o comportamento do Bolsonaro e também com o comportamento do Eduardo. E eles já fizeram chegar até lideranças do Centrão essa irritação. Eles estão dizendo que o Bolsonaro estaria rifando o Brasil, junto com o seu filho, por interesses próprios. E eles esperavam até mesmo uma postura diferente do Bolsonaro com o Eduardo, porque o Eduardo está fazendo um monte de asneira. Porque no pastel. Mas o Bolsonaro não está adotando uma postura diferente. E nem vai adotar. Bolsonaro nunca se preocupou com o Brasil, ele só se preocupou com ele mesmo. E essa postura de estadista é o que falta ao Bolsonaro. E é por isso que eu acredito que a população veja Lula com uma maior responsabilidade, representando muito mais os interesses nacionais do que o Bolsonaro. Porém, isso não significa que essa irritação e esse desapontamento com o Bolsonaro significa que os empresários, que o agronegócio vão votar em Lula. Eles não vão. Não vão. O que eles podem estar fazendo é chutando o Bolsonaro para fora o mais rápido possível para forçar a candidatura do Tarcísio de Freitas. Porque o mesmo Valdo Cruz disse que os empresários que torceram um pouco o nariz para o Tarcísio de Freitas no início dessa polêmica toda envolvendo o tarifaço, porque o Tarcísio falou um monte de asneira, eles começaram a gostar da postura do Tarcísio, porque ele recuou. Ele está tentando calibrar o discurso e eles estão satisfeitos. Então não esperem que agronegócio, setores empresários, setores do empresariado, mercado financeiro vão acabar dando voto em Lula. Não vão. Eles só estão aproveitando essa situação para colocar o Tarcísio para fora, para colocar o Bolsonaro para fora, para apoiar o Tarcísio de Freitas. Mas isso é uma burrice. Por quê? Porque quem tem mostrado, para o desespero dos neoliberais, para o desespero do mercado, quem tem mostrado que sabe negociar, que sabe gerenciar o país, é a esquerda. É a esquerda. Peguem, por exemplo, Collor, deu certo não? Peguem Bolsonaro, deu certo? Não. Nós já tivemos experiência da direita. Até o Fernando Henrique Cardoso fez o Plano Real, sentou em cima do Plano Real, parece o Abel Ferreira, sentou em cima de 2 Libertadores, não fez mais nada. Levou o país para uma crise imensa, o Fernando Henrique, que o Lula teve que arrumar. E agora jogou o Brasil para uma concepção de quase 40 anos de que a política inflacionária a gente faz aqui mexendo em numerozinhos de taxa de juros. Não vamos escalar em produtividade porque a inflação a gente controla a inflação aumentando os juros, reduzindo o consumo de modo artificial. Então não deu certo, Fernando Henrique Cardoso, fora toda a política de privatização dele. Que também não deu certo, porque nunca mais depois um projeto igual do Fernando Henrique Cardoso foi vitorioso. Do Bolsonaro, mas o Bolsonaro foi vitorioso em 2018 porque Lula não estava na disputa. E foi um projeto completamente diferente. Muito específico para aquele período de tempo. Agora, se o Lula conseguir, de fato, aprovar ou reduzir as tarifas do Trump, ninguém mais o segura.